traz, eu não vou poder passar, mas eu vou deixar o link, eu mando o link para vocês, eu vou passar alguns trechos, né, eu não posso passar na íntegra. Um vídeo interessante de uma professora que a gente consegue ver bem o que a gente faria lá nas aulas práticas, tá? Isso aqui, né, vocês já viram, né, que foi, inclusive, do material meu, né, onde a gente tem o primeiro passo, que é a preparação da amostra, e essa diluição de amostra sempre a gente vai usar o que a gente chama de água peptonada, tá? Quero saber se ficou claro para vocês. Essa água peptonada, né, o nome já diz, água peptona. Peptona vem de proteína, ou seja, é uma água que a gente vai fazer a diluição, que vai ter um pH ideal para o crescimento de micro-organismos e onde a gente ajude na recuperação desses micro-organismos. Porque a gente não pode usar diretamente a amostra, tá? Porque vai ter uma quantidade X de micro-organismos, se eu usar direto a amostra sem diluir, sem passar nessa água peptonada, sem fazer essa diluição, eu corro o risco de ter tanto micro-organismo que eu não consigo visualizar. Tanto que, né, o vídeo que eu vou deixar, a professora até ela fala isso também, muitas vezes a gente usa 3 pontos de diluição, mas às vezes a gente pode até precisar de diluir mais, né, aquela amostra ou determinado componente, porque às vezes tem uma grande quantidade de micro-organismos se eu precisar quantificar em número quantos micro-organismos cresceram. Nesse caso, as provas que a gente faz de coliformes fecais, não necessariamente a gente vai contar, né? A gente só vai ver se é positivo ou negativo, mas existem algumas provas que a gente inicia nessa fase de diluição e a gente precisa quantificar, ver em números, que é como acontece o de estafilococcus, e aí eu vou fazer essa discussão especificamente dessa metodologia na semana que vem, que a gente precisa contar, ver a quantidade de colônias viáveis. E se crescer tanto micro-organismo ali, talvez não seja viável só 3 pontos de diluição, precisa se diluir muito mais, tá? Então, a gente vai pesar, né, sempre em 25, né, 25 gramas ou 25 ml, a gente quantifica, dilui isso em água peptonada, e o primeiro vai ser 10 a menos 1, né, e é um termo que todo mundo utiliza, falando em microbiologia de alimentos, tá? O vídeo da professora, ela também vai falar, né, usando essa mesma coisa, e a mesma coisa que eu falar que ele está diluído 1 para 10, ou seja, um tanto daquela coisa 10 vezes o volume daquilo ali. 25 ml, então aqui eu vou ter 225 ml de água peptonada. Depois que eu misturei aqui, eu pego aquela quantidade, passo por um outro tubo, depois eu passo para um terceiro tubo. Esse é o meu preparo, tá? Aí eu vou colocar alguns textos aqui que a gente vai ver como é que funciona num laboratório. E isso vocês, inclusive, fizeram lá na aula prática. Porque só envia tudo de vez. Eu zerei. Ah, não, mentira. Só envia tudo de vez. Oi? E tu fala que ela não pode, não? Com certeza não. Mas tem dia, professora, deu pau na minha internet. Eu moro na roça, aqui tá chovendo. E já sabe como é roça, né? É, tipo, eu moro... Você Tem onde é essa aí, e velho? tal, e aqui a internet é via rádio, e tá chovendo aqui, e a internet deu pau. Sei lá, vai que, né? Não tá escutando. Ai, ai. Tá.
Tá, aqui ela vai mostrar mais ou menos o que vai preparar. Aqui é um alimento sólido, o líquido foi o que a gente fez. A gente pega ali a amostra, né, e vai triturar. A gente usa lá na Unime, que é o ideal, que é um cadinho de porcelana, né, e a gente vai macerando essa amostra, tá? Então é mais ou menos, deixa eu adiantar aqui, que é o que a gente faz. Lembrando, tá? Que todo o material que a gente trabalha sempre ao redor da chama. Quando a gente fala de microbiologia, para proteger a nossa amostra, a gente vai trabalhando através da chama. Então, aqui, preparou o alimento, vai macerar. Macerou, então, vai transferir isso para a nossa diluição da água peptonada. Pesa 25 gramas e coloco os 225 ml de água peptonada. Fez o preparo da amostra, tá? Nesse preparado, então, a gente vai, né, passar para o próximo, que seriam as séries de diluições. Aqui é um aparelho que ela tem, onde ela consegue homogeneizar muito bem essa amostra sólida. A gente não tem esse aparelho lá, tá? Mas ela fica muito bem homogeneizada, né? E agora que vai pegar, né, essa quantidade e passar para os outros tubos de diluição, que é o que a gente faz. Então, aqui vocês podem ver, ó, deixa eu tentar aumentar aqui o... Você vê aqui que está 10 a menos 2, porque aqui no primeiro, que pesou e diluiu, né, os 225, era 10 a menos 1. E o terceiro, 10 a menos 3. Esquece de livro aí, eu também. Daqui a pouco ela começa. Tá, ela usa esse pipetador aqui, a gente vai passar no ml, esse pipetador automático, tá? Ela tá pegando o ml e vai passar os tubos de diluição, do 10 a menos 1 pro 10 a menos 2. Tudo por trás da chama, a gente passa, né, para evitar contaminação lá no bico. Colocou, então, homogeniza. Homogeneizou esse de 10 a menos 2, lembrando que passou, né, do 10 a menos 1 ali para o 10 a menos 2, agora ela vai pegar do 10 a menos 2 e passar para o 10 a menos 3. Aqui, que seria a segunda diluição. Passou, então, fez todo o preparo da amostra. Ok, gente. Vou passar o link, vocês podem assistir na íntegra, né? Como eu falei a vocês, por questão de direitos autorais, eu não posso passar o vídeo na íntegra, mas é o que a gente fez, não sei se vocês lembram da aula prática. Eu quero ouvir de vocês, né? Lembra desse processo que a gente fez lá no início do semestre? Foi a única aula prática que a gente fez da disciplina. Lembra do processo que a gente fez de diluição? No caso foi líquido, né? Alguns foram suco, outros foram água. Vamos lá. Oi, tem alguém aí? Sim, Então,
Pode continuar. Certo, ficou claro, né, dessa parte. E aí, depois desse primeiro momento que a gente faz a diluição, agora a gente vai passar, né, as diluições para os tubos de análise. O primeiro, a gente pulou essa etapa justamente para a gente encurtar. A gente foi logo para os testes confirmatórios, que é o VB, mas o primeiro que a gente passa é esse laurio. Então, agora que é no momento onde já houve a diluição, então a gente já fez aquele primeiro passo da diluição, como tem aqui no vídeo. Aqui ela fala a mesma caneta que a gente utiliza para poder fazer a escrita nos tubos. Então, agora, nesses tubos com meio de cultura, que tem o tubo de Durham, lembra do tubo de Durham? Aquele tubinho que vai ter dentro de vidro, que ele vai estar ao contrário, onde ele vai captar todo o CO2, tá? E aí, captou o CO2, a gente vai ver gás aprisionado aqui, como ela demonstra aqui, vocês podem ver, né? Quando estava sem a mão, era mais claro. É o tubo de Durham. Deixa eu dar pausa aqui, tá? Vocês veem um tubo aqui dentro, que é esse tubo de Durham aqui, e o meio de cultura. Se a bactéria, ela utiliza, né, a fonte de carboidrato que tem no meio de cultura, ela vai, então, fermentar, né, e um processo de fermentação, produção de CO2, e aí, produzindo esse gás, CO2, a gente consegue ver esse gás aqui dentro do tubinho. Além disso, a gente observa a positividade se o meio ficar turvo. Se o meio continuar como está aqui, desta forma, né, do meio intacto, né, como ele estava originalmente, significa que não cresceu nenhuma bactéria ali, né, que teria a possibilidade de crescer naquele meio de cultura. Então, são os meios, a gente faz a identificação. Lembrando que, né, a cada diluição eu vou ter que usar 3 tubos de meios de cultura. Ou seja, aquela diluição 10 a menos 1, que é a primeira lá que ficou num pacote maiorzão, que a gente usa 225 ml, a gente pega 3 tubos de meio de cultura e passa o ml de cada uma dessas análises. Desculpa, dessas diluições. 10 a menos 2 a mesma coisa, 3 tubos de meio de cultura, e 10 a menos 3 também, 3 meios de cultura. Feito assim, ela estava identificando lá, né? Tá explicando aqui que vai fazer essa passagem. Identificado os tubos lá com as diluições. Como a gente organizou nas fileiras, né? As 3 de cada diluição, 3 10 a menos 1, 3 10 a menos 2, 3 10 a menos 3. Também tudo na nossa zona, né, de proteção, trabalhando próximo à chama. No meu caso, eu gosto, na verdade, de que isso esteja mais próximo ainda aqui por trás, onde estão esses tubos aqui eu colocaria, né, essas amostras aqui, e os tubos, né, ela chegou um pouco mais para cá, e esses tubos do lado de cá. Pegou 1 ml, a gente transfere para o primeiro tubo, tá vendo aqui, ó, 10 a menos 1 identificado. Transferiu, a gente homogeneiza. A gente não tem vórtex lá para homogeneizar, que é esse aparelhinho aqui, vai na mão grande mesmo. Pode usar a mesma pipeta, porque você está na mesma diluição aqui, a mesma ponteira, no caso dela. A gente usa a pipeta, adiciona aqui. Então, tá vendo aqui o segundo tubo, 10 a menos 1. Outra coisa errada aqui, tinha que estar atrás da chama, tá? Utilizando aqui tudo, abraçando a chama para a gente proteger melhor a nossa amostra. Homogeniza, né? Como eu falei com vocês, ela usa o vórtex para homogeneizar. Vamos passar aqui.
Feito 10 a menos 1, passa agora para os 3, aqui as outras duas diluições, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, passou, utilizou aqui os 3 para 10 a menos 2, os 3 para 10 a menos 3. Pronto, terminou. A gente vai para onde? Para a estufa com a temperatura ideal, né, que é para avaliação do nosso espécie. Isso, tá, gente? A gente vai fazer, né, iniciando ou no LST, que é o que ela iniciou, ou, né, iniciando no VB, que foi o que a gente fez lá na aula prática, tá? Então, ela iniciou no LST, que é o teste presuntivo. Depois daqui, ela vai pegar os tubos que cresceram e passar para o VB. No caso da gente, a gente já foi direto para o VB, que é um meio de cultura, né, que já vai selecionar especificamente gram-negativo, porque se a gente está procurando o grupo coliformes fecais, então a gente vai selecionar especificamente gram-negativo, ou seja, gram-positiva não cresce. E ele também vai ter, né, produtos lácteos, ele vai ter lactose, e como a gente aprendeu, né, os coliformes fecais são um grupo que consegue fermentar a lactose. Então, a gente dando o carbono aqui, né, ou como fonte de carbono, como fonte de carboidrato a lactose, e a gente vê fermentação, significa que aquela bactéria consegue fermentar. Então, no momento que eu vejo aqui preenchido no meu tubo de Durham, né, o gásinho, crescendo o tubo, significa que é positivo, e ali está positivo para coliformes fecais, né? No caso aqui, seria coliformes totais, né, que é o teste inicial, que é esse que ela faz no LST. Esse, né, que a gente usa o VB, a gente vai ver já coliformes fecais, mais específico. Certo? Se a gente iniciar nesse daqui, o que der positivo nesses tubos, a gente vai passar para os tubos, né, do VB. E depois a gente passa, né, do VB que der positivo, o caldo EC, que vai selecionar, que agora a gente quer ver o representante dos coliformes fecais, que é a Escherichia coli, tá? E aí, dando positivo, a gente passa, né, para outros 2 meios de cultura, que é o MB. Então, isso é uma série. Se vocês forem observar lá nos dias, né, no cronograma de aula prática, vocês podem observar que a gente tem, né, todo momento, depois que a gente passa para a gente tem o segundo momento de determinado meio de cultura, depois de outro determinado meio de cultura, justamente porque a gente precisa ver se naquele anterior deu positivo e o subsequente, né, se ele vai estar positivando. É como se a gente fosse afunilando, né, todas essas provas. Então, o que é que a gente busca para ser positivo? Produção de gás, como a gente vê aqui, e turbidez, que significa crescimento bacteriano. Depois, né, de eu passar por esses meios, o meio MB é um meio, né, onde a gente consegue, né, diferenciar a Escherichia coli. Então, depois que eu passei no meio EC, que já vai selecionar a Escherichia coli, que ele é o meu representante do coliformes fecais, eu vou passar no meio que eu consigo diferenciar, né, que é o meio que diferenciador de E. coli, e a gente consegue visualizar, né, essa cor, né, mais para o verde, né, o verde mais brilhante, tá? Mas ele pode crescer somente verdinho. E a gente passa para provas específicas, né, a prova do citrato, né, onde a gente vai ter o citrato como fonte de carbono, né, e se ele fermentou, né,
utilizou o citrato como fonte de carbono, ele vai então ficar azulzinho. Se não, continua verde, como é o inicial. Vermelho de metila, lembro também que é um teste onde a gente avalia fermentação, né, e produção de ácidos, né, mistos e ácidos fortes. A gente vai colocar um indicador de vermelho de metila e, se for positivo, a gente consegue ver, né, do acastanhado até mais para o rosa, né, vermelho positivo ali. Isso, tá, gente? Depois que cresceu aqui, que eu vi crescimento ou no PCA ou na MB, eu vou pegar esta bactéria aqui e vou passar nesse meio de cultura. Então, mais 24 horas para crescimento. No mesmo momento que eu passei desse daqui, eu vou passar tanto para o citrato, quanto para o vermelho de metila, quanto para o meio indol, quanto para o VP. No citrato, a gente vai avaliar, né, a positividade, quando a gente vê ele azulzinho. O vermelho de metila, né, quando ele vai estar mais para o vermelhinho, quando eu utilizo o indicador. Né, então, cresceu no meio de cultura, eu pingo o indicador e a gente vai ver, né, positivo se o pH está abaixo de 4, né, se tem positividade, se a bactéria fermentou, ali positivo. O indol, a gente vai... É um meio onde eu tenho triptofano, e se a bactéria utiliza esse triptofano, produzindo indol, a gente coloca, né, o reativo de Kovacs, e a gente consegue visualizar, né, mais para o rosinha positivo ali, aquele anel, quando eu pingo, né, onde tem contato do reativo de Kovacs com o meio de cultura, a gente vê um anel vermelhinho para o rosa. E o VP, né, se a bactéria utiliza outra via de fermentação, que é a via butinoglicólica, eu vou utilizar 2 reagentes, né, que é o KOH e o alfa-nofitol, e ele vai, né, depois de 10 minutinhos, ele começa a ficar vermelhinho também, e eu consigo indicar a fermentação, tá? Então, essas seriam as provas que a gente faria, né? Lembrando aqui, levaria, né, semanas, porque o nosso encontro seriam semanais, tá? Mas se a gente for fazer, né, esperando o crescimento, a gente vai fazer primeira diluição, passa, né, ou por LST, tá? Para o VB, eu posso fazer isso nos dois momentos, né? No mesmo momento que eu passar essa diluição para o VB, eu posso também usar, né, o outro caldo, né? O caldo Lauril, que é o LST, e então avaliar nos dois momentos, o coliforme total e os, né, no caso aqui, os coliformes fecais. E aí, no segundo momento, depois que cresceu nesse VB, a gente passa para o EC. Depois do EC, a gente vai passar para os dois meios diferenciais, né, que é o EMB e o PCA. E aí, por fim, passa para todas as provas bioquímicas e faço a leitura, né, dessa forma. E aqui seriam, né, agora vocês que vão me dizer, eu já falei o que é que daria. Então, no momento que a gente fizesse a prática, né, aqui é o caldo, né, Lauril, o VB, e aqui é o EC. Vocês vão me dizer se estão positivos e por que em A, B e C. E aqui é o EMB, vocês vão me dizer se estão positivos, né? E qual seria o passo a passo. Vocês agora. Alguém? Repete de novo a pergunta. Pronto. Tá. Eu quero saber, né, o que é que está acontecendo aqui, se é positivo, se é negativo e por quê em A, B e C. E como é que seria o passo a passo, né? Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, né, como é que eu posso dizer, na metodologia de identificação. Aqui é o Laurio, que é o primeiro.
No caso, o Lauril, no terceiro mês de cultura ele estava em turvo, então ele estaria positivo? Isso, ele está positivo, mas o LST, o Lauril, é o primeiro, tá? Mas está positivo. Mas, além de estar turvo, qual seria a outra coisa que a gente tem que identificar por causa desses tubinhos aqui? A coloração? A coloração estaria mais para o turvo, que foi o que Iriel falou. No caso, se tem a presença da utilização do carbono, produção de carbono. Isso, né? Então, se utilizou, né, aquele determinado carboidrato, como é o caso aí, tá? Ele vai produzir gás. No momento que ele produz gás, ele então ele vai então produzir as bolinhas lá, porque um dos processos, né, no momento que a gente faz fermentação, tá? Uma das coisas que acontecem, né, vai ser a produção de CO2. Eu até falei isso, né, quando a gente falou de leite, eu falei desse processo de fermentação, tá? E ele vai, das positividades vai ser a produção de bolhas, e a gente consegue ver desta forma como está aqui nas imagens, tá? A gente vê aqui o ar. Vamos ver aqui diferente, tá? Que estava lá no vídeo dela, vocês podem ver, né, que o meio não está turvo, né, o tubo de Durham, né, a gente conseguia ver sem ter, né, essa bolha aqui dentro, como tá nesse meio aqui positivo. Então, primeiro, eu acabei colocando na ordem, né, esse LST, depois a gente tem o meio VB, né, e depois o EC. Talvez você se confundiu porque o EC e o LST, eles têm a mesma cor, tá? Nesse caso aqui, dessa imagem, tem um pouquinho de contaminação, porque a gente passa desse meio para esse, né? O aluno acabou contaminando, né, levando um pouquinho de um meio para o outro. Mas também a gente tem, então, positividade. Então, nesse caso aqui, né, seria, né, positivo, passou para esse daqui. Continua positivo, selecionou. Passou para o de cá, continua positivo, a gente vai passar para o AMB. E aí, o que, é que vocês me dizem daqui? É um E. coli, é uma possível E. coli, não é? A partir dessa característica que tem nesse meio de cultura AMB. Como é que a E. coli fica nesse meio? Eu acabei de falar. Ela fica verde brilhante, professora? Isso, um verde brilhante. Perfeito. Tá? Nesse caso aqui, a gente não tem tanta certeza. Ficou verdinho, mas não tem aquela cor bem característica, como a gente vê aqui nessa imagem aqui, tá? De qualquer forma, a gente passaria para as provas de identificação, tá? Que são as provas bioquímicas. Nesse momento, né, peguei aqui o que deu positivo, né, aqui, passo para as minhas provas de identificação. Aí eu quero na ordem, né, quem é quem aqui? Que prova é essa? Que prova é essa? Que prova é essa? Que prova é essa? Lembra que a gente tem 4. Indol, VM, VP e citrato. O citrato é o primeiro. Esse Não é aqui? isso? O primeiro. Uhum. Esse é o primeiro, você? Esse O aqui. citrato. Tá, vamos lá.
Esse segundo, esse terceiro é quem? Esse daqui e o quarto. Todo mundo concorda que o primeiro é citrato? Eu acho que o primeiro é indol. E aí? Indol ou citrato? Citrato é o 4. Eu acho que é indol. Eu acho que é indol mesmo. Isso. O primeiro é indol e o quarto que é o citrato. Esses dois aqui, realmente, vocês não têm como ter certeza quem é VM e quem é VP, tá? Porque o produto, ele é, né, o meio de cultura, ele é semelhante para os dois. O que vai diferenciar é o que a gente adiciona como revelador. Lembrando que como revelador do VM, a gente utiliza o vermelho de metila, e do VP a gente vai utilizar duas soluções, que é o alfanafitol e o KOH. Então, quem é quem aqui? Primeiro indol, VM, VP e citrato. Agora eu quero que vocês me digam quem é positivo. Esse indol aqui, depois que adicionou o reativo de Covax, ele é positivo ou negativo? Ele Positivo. é positivo. Positivo, por que ele é positivo? Porque houve a formação do anelzinho aí na parte de cima. Certinho. Esse VM, adicionei o reativo vermelho de metila aqui. Ele é positivo ou negativo? Positivo? Positivo. E o VP? Adicionei os dois reagentes e ele ficou na cor amarela, que era a cor inicial. Negativo? Porque ficou na cor inicial, eu acredito. Isso, negativo. E o citrato? Negativo. Negativo. Como seria o citrato positivo? Azul. Azul. Tá? Então, nossas provas bioquímicas foram exatamente indol positivo, VM positivo, VP negativo e citrato positivo. Para que eu quero saber disso? Justamente para eu vir aqui para minha tabelinha e ver se quem eu estou procurando ali é Escherichia coli, tá? Essa tabela é uma tabela padronizada, né? Já é, né, biologicamente testado, já se sabe todas as características das enterobactérias em relação a essas provas bioquímicas e a gente casa os resultados dessas provas bioquímicas nessa tabela. Que a gente quer saber se é E. coli, porque a gente tem que dizer ali, ó, deu coliformes, nesse caso aqui a gente já sabe que deu coliformes, porque os meios de cultura específicos e as condições que a gente utiliza de temperatura, né, para o crescimento nesses meios de cultura, a relação de fermentação da lactose, que é o que acontece, né? Se a gente fornece lactose, a gente sabe que esse grupo coliformes, ele vai fermentar a lactose. Então, a gente vê aqui um processo fermentativo acontecendo. Além disso, tá? A gente procura crescimento nesses meios de cultura. A gente vê a turbidez, a gente vê que essa maçaroca aqui de bactéria crescendo significa que também tem crescimento bacteriano, ou seja, não é gram positivo, eu já selecionei, só vai ser gram negativo. Eu preciso, então, ver se depois que eu passei por todo esse processo e filtrei o meu representante, meu indicador do grupo coliformes, que é E. coli, tá? Ver agora se essas provas, do jeito que deu aqui, ela vai ser E. coli. E a gente vê onde na nossa tabela de identificação. A gente está procurando a E. coli para confirmar, tá? Eu só quero que me diga, diferente de como a gente faz para paciente, que a gente vai dizer qual é a bactéria, nesse caso a gente quer saber se é E. coli ou não, para soltar meu laudo de análise microbiológica. A gente viu que produziu gás lá nos outros. Vai ajudar aqui, não nas provas bioquímicas, mas já é uma informação que a gente já vem aqui dessa bactéria que a gente está avaliando. Então, a produtora de gás, a gente sabe que a E. coli é produtora de gás. Outras provas que a gente fez aqui, ó, lactose positivo também, né? Porque se ela fermentou a lactose lá, é positivo. Isso também ajuda
como eu falei, não é da prova bioquímica, mas é dos meios que a gente já avaliou. E agora, em relação às provas bioquímicas, né, a gente vê citrato negativo. A nossa foi citrato negativo, citrato negativo. Até agora está batendo com a E. coli. VP negativo, tá? Que é o Vorbis-Parker, aqui. VP negativo, bateu aqui também, VP negativo. Vermelho de metila, que é o VM positivo. Opa! Novamente aqui, ó, VM positivo. E o indol positivo, a gente vai procurar aqui, indol positivo. Ou seja, todas as características bioquímicas, né, que a gente achou nos testes iniciais, que confirmou coliformes, e também o que a gente achou aqui nos meios de provas bioquímicas, tá? Eles, então, baterem, fecharam, e agora eu posso soltar o meu laudo dessa minha amostra, tá? Que a gente iniciou aqui na diluição, nesse processo de diluição inicial, que a gente sabe, então, que aquela bactéria que estava ali, ou então, que eu quero ver se o meu alimento, às vezes não tinha sinal de contaminação, mas eu quero ver se o alimento, né, ele tem condições ambientais ideais, se o meu alimento ele está, né, dentro do que é procurado, do que é buscado, da vigilância sanitária, né, dos cuidados, ele então não tem quantidades, né, aceitáveis de coliformes, porque ele deu positivo nas minhas diluições, né, e dos meus meios de cultura, e eu identifiquei lá, né, como seu representante a Escherichia coli ali positivo. Ok? Dúvidas, perguntas? Assim, deixa eu só deixar uma coisa clara. Quando a gente fala de provas bioquímicas, tá? Em microbiologia, o que é que significa dizer uma prova bioquímica, tá? Eu vou avaliar a bioquímica, a maquinaria bioquímica da minha bactéria, tá? Quando eu digo que ela utiliza o carbono como fonte de citrato, significa que na bioquímica lá, na estrutura daquela bactéria, ela tem enzimas, né? Ela tem metabólitos que conseguem utilizar o citrato como fonte de carbono, que ela consegue utilizar, né, a glicose aqui e os carbonos, né, os carboidratos que tem aqui nesse meio VM, e fermentar tanto que deixa, né, fazer uma fermentação ácida e aí deixa aquele meio tão ácido. Ela tem maquinaria para descarboxilar, né, o aminoácido triptofano que está dentro desse meio de cultura aqui e transformar esse triptofano em indol, né, esse produto secundário, tá? E lembre que também o indol a gente vê, né, a formação de indol no momento de deteriorização também de matérias cárneos, das carnes, a gente também pode avaliar, né, a partir desses metabólitos, e a gente avalia também no meio de cultura e vê aqui a formação desse indol, e quem identifica que existe indol aqui é o reativo de Kovacs, e como vocês falaram, esse anel aqui positivo vermelhinho, tá? Que o negativo, a gente adiciona o reativo, ele vai ficar amarelo. Então, tudo isso avalia a maquinaria bioquímica da minha bactéria, por isso que a gente chama de provas bioquímicas. Também, né, aqui eu tenho, a partir daqui, a gente não qualifica como prova bioquímica, mas eu posso, a partir dos traços que a bactéria me representou, isso também faz parte, né, da bioquímica da bactéria, e eu posso, sim, correlacionar com o que a gente vai interpretar ali na minha tabela, né, de identificação. Produção de gás, né, CO2, a gente pode ver a partir da produção desse gás no tubo de Durham. Existem outras provas bioquímicas que avaliam isso, tá? Mas eu posso pegar esses achados desses primeiros testes e fermentação da lactose. Se ela produz gás e a lactose, que é o que eu estou fornecendo no meio de cultura, é o único carboidrato ali fornecido, então eu posso sim dizer que ela fermenta a lactose, e a gente faz essa análise, né? Posso contrastar com outras bactérias? A gente pode contrastar, tá? Mas o que a gente quer saber é se é E. coli ou não. Nesse caso aqui,
que a gente deu esse resultado era a Escherichia coli, certo? Dúvidas, perguntas? Algo que queiram, sei lá, opinar sobre? Alguém ou eu tô sozinha aqui? Ficou muito claro, professor. Ok, gente, já tá gravado, tá? Eu também vou colocar isso lá no AVA, caso vocês tenham dúvidas, tá? Não vou cobrar nenhuma atividade prática. Eu não tava conseguindo abrir meu microfone, Amanda. Oi, Laura. Só são essas provas bioquímicas que fazem o alimento, né? Para exclusivamente a E. coli, na microbiologia de alimentos, a gente só utiliza essa, né? Como vocês já viram, no caso da sua turma, vocês já viram um monte de prova bioquímica que a gente fez lá em bacteriologia. Nesse caso, para microbiologia de alimentos, a gente filtra, até porque a gente faz um gasto de material maior, né? Passando por todos esses meios de cultura. Então, representativo esses 4, sim, que a gente viu aqui, tá? Esses 4, e correlacionando com esses anteriores, que é a produção de gás e fermentação da lactose, tá? Mas a gente tem sim outras provas bioquímicas, né? Eu acredito que é por isso que você está perguntando, que né, o TSI, né, a gente tem o meio sim, que vai avaliar a motilidade, vai avaliar, né, outras coisas que a gente pode estar avaliando, né, fenil, né, todas essas aqui que a gente tem aqui na listinha, né, urease, a lisina, mas não precisa, nesse caso, especificamente para essa bateria de análises que a gente faz em microbiologia de alimentos, utilizar outras provas bioquímicas, não, tá? Que o nosso foco não é descobrir a bactéria, é saber se é E. coli ou não. Se não bater as provas bioquímicas, não é E. coli, e aí a gente coloca o laudo lá, coliformes não fecais, né? Os coliformes totais, e aí a gente solta o laudo dessa forma. Tá? Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Até o momento